Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje, dia 13 de março, nós vamos conhecer a história de dois santos mártires espanhóis, Santo Rodrigo e São Salomão. São Rodrigo, na verdade, nós já aprendemos isso, né? Santo é só quando a primeira letra do nome do santo começa com uma vogal, né? Como, por exemplo, Santo Ângelo, Santo André. Só temos o Santo Tomás de Aquino, que é a única exceção, que é santo com uma consoante começando a palavra. Mas vamos lá. Não se sabe muito a respeito da história da vida desses dois santos quando eles nasceram e a respeito da sua juventude. Sabemos que São Rodrigo era um sacerdote daquela época em que a Espanha foi invadida pelos povos muçulmanos. Por volta do ano 711, houve uma grande invasão e, pouco a pouco, toda a Península Ibérica foi sendo dominada pelos povos muçulmanos. E eles instituíram, pelo território onde eles iam dominando, a Sharia, que é a lei segundo o Alcorão. E segundo essa lei, o próprio fato de você falar mal ou falar qualquer blasfêmia contra a religião muçulmana, você já era condenado à pena de morte. Nesse contexto de perseguição aos cristãos, os cristãos que não quiseram aderir à religião muçulmana, nessa época eles precisavam pagar um pesado imposto e eles eram chamados, tanto os cristãos quanto os judeus, de o povo dos livros, porque eles sempre estavam lendo os livros, lendo a respeito da palavra. Os judeus, o Antigo Testamento, e os cristãos, o Antigo e o Novo Testamento. Nesse contexto foi que tinha esse santo padre, Santo Rodrigo. Ele tinha dois irmãos mais novos, um era cristão e o outro tinha aderido à religião muçulmana. E os dois brigavam muito entre eles, saindo no tapa mesmo, se pegando de tapa os dois. Um dia, o Rodrigo foi apartar a briga dos dois irmãos. E os dois irmãos se voltaram contra ele e bateram nele. Ele tomou uma surra tão grande que ele acabou desmaiado. E o irmão dele, que era muçulmano, mal intencionado, catou o irmão, colocou numa charrete e puxou ele pela cidade, gritando aos quatro ventos, dizendo que o irmão dele, sacerdote, havia renegado a fé cristã e aderido à fé muçulmana. E todos acreditaram naquele irmão doido do Rodrigo. Quando o Rodrigo recobrou a saúde e a consciência, ele disse que nunca renegou a fé e que ele não voltaria atrás, que ele nasceu cristão e morreria cristão. Para os muçulmanos que escutaram essa história, que presenciaram o fato, isso foi uma grande traição. Eles já achavam que de fato o Rodrigo havia aderido à fé muçulmana e depois a renegado. E o condenaram à pena de morte. Primeiro o prenderam. E na prisão ele foi torturado, passou por momentos difíceis. E lá na prisão foi que ele conheceu Salomão. Salomão, que era um cristão, não era sacerdote, mas havia sido preso por ser cristão e por ter defendido a fé cristã diante da fé muçulmana. E lá na prisão, os dois, que passaram um bom tempo presos, travaram uma grande amizade. E eles acabaram transformando a prisão num grande oratório. E esse local, a prisão, se tornou um ponto de conversão para os próprios algozes, para os próprios guardas da prisão, que acabaram se tornando cristãos pelo exemplo de Rodrigo e de Salomão. Quando as autoridades viram o que estava acontecendo com os dois, os separaram, colocaram em celas diferentes para que eles não pudessem mais ter contato um com o outro. Mas mesmo assim, a perseverança deles na fé e o exemplo que eles deram faziam com que muitos corações voltassem para o cristianismo. Os governantes daquela região não viram outra solução a não ser matar os dois. E os dois, agarrados ao crucifixo, foram degolados no mesmo dia, no dia 13 de março do ano de 857. E assim, outros dois mártires cristãos derramaram o seu sangue na perseverança da fé, para mostrar que, de fato, o caminho que leva ao Pai através de nosso Senhor Jesus Cristo é o único caminho. E o exemplo deles, a perseverança deles e o sangue derramado por eles acabou sendo semente
para que muitos outros cristãos ou muitas outras pessoas aderissem à fé cristã. Nós temos então assim na história de São Rodrigo e de São Salomão um grande exemplo para a nossa vida, que nós também possamos ser firmes na nossa fé. Claro, nós não estamos passando, pelo menos por enquanto, por situações de tribulação e de necessidade de perseverar na fé daquela forma, mas que no nosso pequeno, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós também possamos ser bons exemplos de cristãos e atender a esse chamado que Deus nos faz a cada um de nós, ser santos como Ele é santo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu joinha e se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal da Desterro FM no YouTube, principalmente por esse nosso quadro Conhecendo os Santos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.